Boa noite! Mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Itaporanga. Hoje, quarta-feira, 8 de abril de 2020, e eu sou o pastor Eduardo e saúdo a você, companheiro no reino de Deus e companheira no reino de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Companheiros também no confinamento, Já há algumas semanas em confinamento, precisamos redobrar as nossas orações, pedindo ao Senhor misericórdia para com o Brasil e para com a sua igreja. Nós vamos dar início aqui ao nosso estudo desta quarta-feira. Você sabe, as quartas-feiras estamos estudando avivamento pessoal, A senda do Calvário. Já fizemos os dois primeiros estudos, Quebrantamento, enchimento com o Espírito. Hoje nós vamos ver a senda da comunhão, o caminho da comunhão. Mas antes de iniciarmos, vamos ter aqui um início, uma pequena liturgia, como de praxe eu costumo fazer, Como de costume. E nós vamos ler aqui o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre, Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, Deus estabeleceu um povo para si, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, Para vivermos como família da fé, como pessoas separadas para ser o povo de Deus. E por isso também, o Senhor nos adotou a cada um de nós como filhos e filhas, e por isso somos irmãos e irmãs em Cristo e devemos viver em comunhão. Esse é o objetivo da igreja, Há pessoas que nunca entenderam, a finalidade da igreja. E nós vamos cantar aqui um hino que também fala dessa comunhão, Do Inário Presbiteriano, hino 183. Creio que os mais antigos vão se lembrar, Então vamos cantar aqui. Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos unem no Senhor. Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos unem no Senhor, ao mesmo trono além vão nossas petições, é mútuo gozeador também dos nossos corações. Aqui tudo é comum, tristezas e prazer. Em Cristo somos todos um, e é esse o seu querer. Se desta santa união nos vamos separar,
no céu eterna comunhão havemos de gozar. Nós vamos orar, invocar o nome do nosso Deus, né? Fazemos isso porque só Ele é a pessoa importante em tudo que fazemos, né? E cremos que Ele está presente quando nos reunimos, duas ou mais pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu grande nome, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama e nos escolheu e nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Somente a Ti, Senhor, nos dirigimos nesse momento para suplicar ao Senhor a Tua bênção para não somente cada pessoa que for de alguma forma entrar em contato com essa ministração, mas também abençoa a nossa nação, o Brasil. Precisamos tremendamente que o Senhor intervenha com misericórdia, com graça. O Senhor, ó Pai, na sua bondade, contemple, Senhor, que os Teus servos têm buscado a Ti, Senhor, com jejum, com oração. Precisamos nos humilhar ainda mais diante do Senhor. Precisamos nos arrepender, sim, dos pecados que como igreja, né, por ação e omissão, temos praticado diante de Ti. Mas, Senhor, sei que a seu tempo o Senhor há de nos conceder, ó Pai, de novo, ó Pai, a liberdade que sempre desfrutamos de nos reunirmos, ó Pai, congregarmos abertamente. Que o Senhor, ó Pai, assim, se for o Teu caso, se for o Seu desejo, que nos conceda, senão estamos prontos a aceitar o que vier do Senhor. Estamos prontos a nos submetermos à Sua vontade. Abençoe, Pai, a todos nós nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, né, nós tivemos o primeiro estudo, né, a senda da comunhão, o avivamento pessoal, vimos a necessidade do quebrantamento do eu, né. No segundo estudo, para que fôssemos cheios do Espírito Santo, né, havia toda aquela compreensão, né, de que precisamos entender que é o Senhor que nos enche e devemos, portanto, apresentar a nossa vida quebrantada e vazia para que Ele assim faça. No estudo de hoje, né, já entendendo esses dois primeiros princípios, nós vamos falar da senda da comunhão, né? E o texto que nós vamos ler aqui, primeiramente, 1 João 3,14, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Quem escreveu isso foi o apóstolo João, né? Interessante que o historiador Eusébio de Cesareia, ele escreveu a história da igreja nos primeiros séculos, né? Os 3 ou 4 primeiros séculos. Eu tenho esse livro aqui em casa, e ele disse que o apóstolo João, já velhinho, né, era carregado pelas pessoas até a igreja, né, que ele não tinha mais condições físicas, então ele era levado, transportado, e entrando na igreja ele já ia falando, né, filhinhos, né, amai-vos uns aos outros, né. Essa é a tônica, na verdade, da existência da igreja, da verdadeira comunhão, né. E tanto é que nesse texto aqui ele dá uma espécie de teste da vida, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida. De que maneira? Porque amamos os irmãos, né?
aquele que não ama permanece na morte. Olha a profundidade daquilo que o apóstolo João escreveu aqui, da importância da verdadeira comunhão, né? De percebermos que há dois lados aí, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, mas ao teu próximo como a ti mesmo, né? Há duas situações pelas quais um cristão precisa ter comunhão. Primeiro, vertical, né? Em relação ao nosso Deus, né? E sem essa é impossível ter a comunhão horizontal em relação a todo aquele que Deus nos concede como irmão e irmã nesse mundo. Então, a escolha do homem de fazer de si mesmo o centro da vida, em vez de Deus, né? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre si mesmo, né? Há uma situação pela qual colocou o homem fora da comunhão com Deus, né? Quer dizer, eu quero ser o centro da minha vida, Deus já não é mais o centro da minha vida, e com isso colocou o homem fora da comunhão com Deus e também com o seu semelhante, né? A perda da comunhão com Deus faz com que perdemos também a comunhão com cada irmão e irmã que Ele nos concede. Veja que interessante, no capítulo seguinte, a narrativa da queda, né? Os primeiros pais caíram, Adão e Eva, desobedeceram, né? E logo no capítulo seguinte, a Bíblia relata o primeiro homicídio, né? Veja, a perda da comunhão com Deus, né? Ocasionou, né? Que o ser humano passou a não amar mais, né? O outro ser humano, né? O relato aqui do primeiro homicídio tem a ver com essa nova natureza que passou a existir no ser humano. Porque Deus criou o homem perfeito, né? Enquanto eles tinham aquela unidade com Deus, conversava com Deus todos os dias, na viração do dia, né? Havia aquela harmonia entre o homem, Deus e o seu semelhante. Mas, a partir do momento que foi rompido a comunhão com Deus, né? O ser humano passou a ele mesmo a se sentir o centro da sua própria vida e por isso não consegue mais conviver com outra pessoa que também se julga o centro da sua própria existência, né? Há toda uma disputa, uma situação de inveja, de ódio, né? Por isso que a Bíblia diz que a queda do homem consistiu em que cada um desviava do seu caminho, né? Cada um fez seu próprio caminho, né? Que é algo mais profundo de perda de comunhão do que isso, né? Do que perda de amizade, do que isso. Hoje em dia, até hoje é assim, né? O ser humano, no fundo, ele se sente solitário, isolado, né? Só ele por ele mesmo. Cada um é egoísta na sua forma de viver. Mas um mundo em que cada pessoa quer fazer a sua própria vontade, não pode deixar um mundo cheio de tensões, barreiras, desentendimentos, lutas e conflito, né? Tá aí a origem, né? De toda a situação de dificuldade do ser humano se entender com o seu próximo, né? Quando perdemos a comunhão com Deus, nos tornamos essas pessoas centradas em nós mesmos, né? Orgulhosas, egoístas, pensando cada um em si mesmo, então sempre haverá tensão, barreira, disputa, ódio, inveja, situações tais. E a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz não foi somente para reintegrar o homem à comunhão com Deus, né? Geralmente é essa parte, né, que é enfatizada, né? Aceitar a vida com Deus, fazer uma aliança com Deus, né? Reconciliar-se com Deus na pessoa do seu Filho, né? Ser salvo justamente pelo fato de que o Senhor nos salva.
mas esquecemos a outra dimensão, né? Nos reconciliar e reintegrar a comunhão com Deus, mas também com o seu próximo, né? É por isso também que ele criou a sua igreja, né? Porque sabe que viver a fé cristã sozinho, como se fosse algo em que é apenas o meu interior, é uma coisa pessoal, né? É uma coisa só entre eu e Deus, você desiste logo, você não tem incentivo, você não tem estímulo. É muito melhor quando você tem uma gama enorme de pessoas com o mesmo sentimento, foi alcançado pelo mesmo amor, pela mesma redenção, a mesma graça e misericórdia, né? Ao mesmo sentir, né? Comunhão tem isso, né? Ao mesmo sentir. E esse mesmo sentir faz com que precisamos uns dos outros para fortalecer a nossa caminhada aqui, né? Por isso que é tão importante viver unidos os irmãos, né? Por isso que é cânticos sobre isso, né? A respeito de que a comunhão é um fator fundamental para a nossa vida aqui. E agora que estamos aí nesse período de não podendo conviver com o maior número de pessoas possíveis, só aqueles dentro da nossa própria família, é que agora percebemos o quanto nos faz falta, né? A comunhão com a igreja toda, né? Aqueles entre a família da fé. Na verdade, uma coisa tem relação com a outra. Em 1 João 2,9, ele dá um outro teste, né? Nós já vimos aí o teste da vida, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E em 1 João 2,9, ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, né? Então, eu não posso achar que eu estou na luz porque supostamente, né, eu teria, né, essa intimidade com Deus, mas odiando outra pessoa quem Deus também chamou por filho, pagou o preço do seu pecado, resgatou, né? Uma pessoa que também é meu irmão e minha irmã. Eu não posso odiar essa pessoa. Então, se eu digo que eu estou na luz, e esse também é um teste da luz, né? Já vimos o teste da vida, esse é o teste da luz. Se eu digo que eu estou na luz e odeio o meu irmão, até agora eu estou nas trevas, né? Assim, quanto mais íntima a comunhão com Deus, mais disposição em relacionar-se bem com o nosso irmão. Veja que a quebra e a queda lá no Jardim do Éden destruiu a harmonia, né? Quando cada ser humano tem harmonia com Deus, há harmonia com o seu semelhante. Quando existe essa quebra da unidade com Deus, essa situação de íntima comunhão com Deus, ou quando ela não é, né, o ideal, ou como ela deveria ser mais intensa e não é, né? E muitas vezes nós relaxamos com essa íntima comunhão com Deus, né? Então, quanto mais comunhão, mais disposição em relacionar-se bem com o nosso irmão. Porque só cabe Deus em nós, né? O amor de Deus está em nós, a luz está em nós. A gente não vai odiar ninguém não, né? Somos orientados a orar até pelos inimigos, né? O cristão, por si mesmo, não tem inimigos, mas há aqueles que se fazem inimigos nossos justamente por sermos cristãos, né? Devemos orar até por esses, né? Quanto mais vivermos numa situação de realmente amar e querer o bem e desejar o melhor, orar pela pessoa, que é aquele irmão ou irmã que está enfermo ou precisa de um emprego. Isso nós fazemos, né? Estamos sempre fazendo. Às vezes queremos saber como é que está a situação, o bem-estar da pessoa, se falta alguma coisa dentro de casa. É o mínimo de comunhão que nós temos. Mas veja, talvez essa centelha, né, que nos faz
Fazer isso já é a luz do Senhor. Então vamos falar aqui de luz e trevas, né? Em que base podemos ter real comunhão com Deus e nosso irmão? Em que base? 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo foi citado porque a luz revela e as trevas escondem. Vamos falar de luz e trevas aqui, né? Quando alguma coisa nos reprova, mostramos-nos como realmente somos. Isso é luz. Tudo que se manifesta é luz. O apóstolo Paulo também fala isso, né? Tudo que é oculto é trevas, né? Tudo aquilo que é claro, né? Tudo aquilo que é aberto, tudo aquilo que não é escondido, não é oculto, né? É luz, né? Então, às vezes nós somos reprovados por praticarmos algo errado, e quando admitimos a nossa falta e a confessamos, deixamos de estar em trevas, e aí então voltamos a estar na luz, e o Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Em Efésios 5,13, Paulo diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz, né? Por isso há toda uma situação de aperfeiçoamento nosso no decorrer do nosso viver. Tivemos a experiência inicial de salvação, conversão, reconciliação com Deus, né? Nova vida, mas temos que viver essa nova vida num mundo ainda caído, em trevas, onde grande parte das pessoas não querem comunhão com Deus, vivem aí alheios, centrados em si mesmos, no seu egoísmo, e nós somos obrigados a vivenciar no meio dessas pessoas. De maneira que a nossa conduta diante delas é revelar a luz, né? Revelar o fato de que o Senhor habita em nós, né? E imagina se assim, então, com as pessoas que não conhecem a Deus, no relacionamento com o nosso irmão e a nossa irmã, precisa haver uma situação de clareza, né? Uma situação de transparência, uma situação de verdadeira afirmação, né? Não só de respeito pela pessoa, né? Mas de amizade e também, né, de amor. Porém, sempre que fazemos ou dizemos alguma coisa para esconder o que somos ou fizemos, isso é trevas. Então veja a comparação entre luz e trevas, né? Às vezes nós escondemos aquilo que nós fazemos, porque sabemos que foi errado, né? E tudo aquilo que nós escondemos está oculto em trevas. Mas quando nós confessamos e trazemos para a luz, então tudo que se manifesta é luz. Então é necessário que compreendamos a importância de estarmos nada escondendo, né? Porque, primeiro, que de Deus não podemos esconder nada, mas não vivemos uma vida onde há essas coisas que não se podem ser ditas a nosso respeito ou reveladas a nosso respeito, porque isso é trevas, isso é pecado, né? São coisas que eu não posso revelar, não são coisas que realmente Deus aprova, então por isso que eu não revelo. Então tem um pezinho em trevas aí, né? Então o primeiro resultado do pecado em nossa vida é sempre levar-nos a tentar esconder o que somos. Não é assim? Esse é o primeiro resultado do pecado, esconder o que somos ou o que nós fizemos, né? Veja que isso aconteceu com Adão e Eva, né?
já que eles conversavam com Deus todos os dias, havia uma situação de convívio normal, de intimidade. Quando pecaram, a primeira coisa foi se esconder de Deus. Claro que Deus sabia onde eles estavam, mas Deus quis chamar a atenção deles para o fato de que algo na natureza deles mudou. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Veja que quando nós fazemos algo contra Deus, ou que é pecado aos olhos do Senhor, a primeira coisa que fazemos é nos escondermos de Deus, né? Ou tentar esconder aquilo que nós fizemos, né? Isso é trevas, né? Isso é uma situação de queda espiritual. O pecado sempre nos leva, então, a fugir da realidade, né? Sendo fingidos, desculpando-nos a nós mesmos e culpando os outros. Não é assim que acontece? Né? Uma fuga da realidade, né? Fingindo, né? Situações as quais nós sabemos que já não são verdade em nós, né? Achando desculpas para nós mesmos pelos atos que nós praticamos, né? Ou às vezes culpando os outros. Foi o que também os primeiros seres humanos fizeram, né? A serpente me enganou e eu comi, né? A mulher que me deste me enganou e eu comi. A gente sempre culpa os outros, a gente não tem coragem de assumir quando nós verdadeiramente falhamos. Veja que, em contraste, o versículo diz que Deus é luz. Deus é aquele que tudo revela e que mostra a cada homem como realmente é, né? Então o Senhor sempre vai nos mostrar como somos, né? O Senhor vai sempre fazer com que percebamos a nossa situação espiritual. Isso não é ruim, isso é ótimo, porque tem que manifestar. Se queremos viver na luz, o Senhor é luz, a luz, né? Jesus é a luz. Se queremos viver na luz, não pode haver nada de oculto em nós, nada que não seja trazido a confissão diante do Senhor para receber o perdão dele e assim aquilo que era trevas ser perdoado e tornar luz. Então, para termos comunhão com a luz, precisamos então entender que não pode haver em nós, né, nada que seja trevas. Então, nele, no Senhor, não há trevas nenhuma. Portanto, não há em Deus que possa se unir a menor porção de treva em nós. A gente sempre cita lá Isaías, né? Isaías, o grande profeta Isaías, que recebeu aquelas revelações fantásticas e maravilhosas, inclusive sobre o momento da crucificação de Jesus, né? Ele teve uma visão do trono de Deus e diante dessa percepção da presença de Deus, ele foi se sentindo mal, né? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quer dizer, então, nós que às vezes não damos importância a algumas coisas do nosso viver, né? Não tem problema nenhum falar palavrão, essas coisas todas, né? Ou viver no meio de pessoas que assim falam, mas isso diante da santidade do Senhor, diante da luz do Senhor, né, nos cria uma dificuldade. Então, é sempre importante nós compreendermos que, na medida em que o Senhor vai revelando em nós, e o Senhor mostra, né? Já vimos que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. À medida que o Senhor vai mostrando a você alguma coisa que você tem que confessar, confesse imediatamente, né? É o Espírito Santo trazendo a sua memória, não para que você se sinta
mal a respeito disso, porque na verdade você se sente mesmo, mas para te mostrar a necessidade de você confessar, né? Essa necessidade de transformar aquilo que está te destruindo por dentro, que isso vai destruindo a gente aos poucos, transformar essas trevas, essa situação de pecado não confessado em luz. Tem que manifestar, tem que ser tratado por Deus, tem que haver uma situação de correção de rumos, tem que fazer com que nós nos voltemos para o Senhor, porque na verdade esse é o objetivo, né? Nós queremos viver na luz, nós queremos a vida espiritual que o Senhor nos dá, e avivamento pessoal tem a ver com isso, né? Com uma situação de estarmos sempre lembrando, o Senhor nos fará lembrar de coisas as quais precisamos confessar, né? E às vezes mesmo as dificuldades do dia a dia, você coloca diante do Senhor, olha Senhor, estou reagindo assim de uma maneira irritada, tira essa irritação de mim, o porquê que eu estou irritado, né? Vai tendo essa comunhão, essa intimidade com Deus, Ele vai tratando, né? Olha Senhor, agora há pouco eu fui rude com uma pessoa, ou falei a respeito de outra pessoa que não devia. Você vai sentir um incômodo, você vai se sentir mal, né? Você vai pedir perdão ao Senhor imediatamente, porque é a luz do Senhor tratando com você para que você não viva em trevas, não haja nada de trevas na sua vida, para que você esteja sempre avivado espiritualmente. Você já viu nas aulas anteriores que aquilo que impede, né, o Senhor nos encher continuamente do seu Espírito é o pecado. Então, se há alguma coisa na sua vida ainda não confessada, é trevas. Precisa se manifestar, precisa ser colocado diante do Senhor e pedir o perdão para isso, para ser perdoado. E assim, né, sendo um ser humano iluminado, tendo a vida do Senhor fluindo em nós de uma maneira mais profusa, não vamos ter dificuldade nenhuma de amar outra pessoa, principalmente se ele for nosso irmão e nossa irmã na fé. É assim que funciona, né? Veja que Caim matou Abel, não havia da parte de Caim nenhuma situação em que Deus aprovava a vida de Caim e as atitudes de Caim. Os dois levaram uma oferta diante do Senhor. Deus primeiro olhou para Abel e depois olhou para a sua oferta e aprovou a ambos. Mas para Caim, essa oferta, o Senhor não se agradou, porque ele não tinha um bom comportamento. Então, essa situação de não ser uma pessoa que está realmente em paz com Deus, em comunhão com Deus, vivendo na luz do Senhor, faz com que sejamos pessoas que acabamos invejando, né? As pessoas que têm essa luz. Acho que você já ouviu assim, expressões assim, né? Às vezes você não tem nada para que alguém te inveje, mas tem essa luz do Senhor na sua vida, né? Tem essa iluminação de Deus no seu ser, de maneira que a pessoa se incomoda com isso, se inveja com isso, né? Não é nada, às vezes ela tem mais do que você na existência, né? Em termos de bens materiais, prestígio, poder, mas ela não tem essa graça, essa unção, essa iluminação, essa paz, né? Esse carisma, e isso faz com que a pessoa realmente te odeie, né? Então é complicado quando a pessoa não quer nada com Deus, viver numa sociedade onde cresce um número de pessoas que não querem nada com Deus. Veja que o Gênesis também relata, né, que havia lá uma turma que buscava o nome do Senhor, né? Enoque, Enos, né? Havia ali uma turminha lá. Mas depois houve ali uma situação de que
isso se espalhou para todos os gêneros, para toda a sociedade, toda a humanidade, a maldade que havia na outra turminha, a corrupção que havia na outra turminha, a ponto de sobrar só Noé e sua família. Então nós temos que entender que a evangelização é necessária para transformarmos a sociedade em que vivemos, né? Quanto mais nos calamos, ou seja, não levamos a luz, e a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, quanto mais nos calamos a respeito de levar a reconciliação de Deus aos homens, mais se espalha o número de homens que não conhecem a verdade, e isso vai se tornando um lugar difícil de um cristão viver e habitar, né? Ló foi conviver no meio de uma sociedade assim, né? E a Bíblia diz que o justo Ló se afligia, né, de viver no meio daquelas pessoas. Então, aí você vai compreender que a evangelização é necessária, né? Transformar cada dia mais pessoas em irmãos facilita haver uma sociedade melhor. Uma sociedade muda mudando o ser humano, né? Não é acreditando que todos nascem bons, né? O problema é a circunstância em que viveu, nada. Tem muita gente em berço de ouro aí, déspota esclarecido, doutorado, é um canalha. Temos visto isso muito presentemente no atual momento do país, né? Então o ser humano tem que mudar, e só muda reconciliando com Deus. E havendo essa iluminação da parte do Senhor, né, fica mais fácil essa pessoa reconciliada, iluminada com a vida do Senhor, amar o seu próximo e principalmente o seu irmão na fé em Cristo. Então, não tendo comunhão com Deus, também não somos sinceros com o nosso irmão. Né? Daí é que se fala às vezes de muita falsidade, né? Tem que ter comunhão com Deus para sermos sinceros com o nosso irmão, mesmo que ele não seja sincero conosco, né? Justamente por falta da comunhão da parte dele, ou por estar vivendo de alguma forma com pecado escondido na sua vida, né? Isso destrói a pessoa por dentro, destrói a comunhão com Deus, né? Faz com que ele finja, né, que ainda é uma pessoa pessoa cheia do Espírito quando não é mais, né? Então como é que ele vai ter avivamento pessoal assim? Não vai, né? A pessoa tem que entender que avivamento pessoal tem necessariamente que passar por uma situação de comunhão intensa e espiritual com Deus. Assim ele vai ter comunhão com o seu semelhante. Essa coisa assim de amar o próximo não vai ser tão difícil, né? Veja que os primeiros cristãos, né? E a igreja tem isso, né? De pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações, etnias, de todas as classes sociais, de qualquer gênero sexual, né? De qualquer idade. A igreja é isso. Pessoas que não se conhecem são chamadas a viver juntas e vivem como se já conhecessem há muito tempo. Essa experiência de pastor, de missionário, eu me desloquei para muitos lugares, ninguém me conhecia. E chega num lugar lá, nossa, a comunhão se faz instantânea. Porque o mesmo Espírito que habita em mim habita nas pessoas, né? Então a igreja é essa coisa maravilhosa, inigualável na terra, né? Mesmo com os seus defeitos, né? A igreja é única no mundo. Por isso que há irmãos nossos que vão lá para regiões onde há canibais, florestas, né? Levar o amor de Cristo para aquelas tribos canibais, isso é amor. Isso é o amor de Deus, né? Hoje em dia o ser humano, como é egoísta, né? Jamais ele vai pensar em dedicar a sua vida ao levar o conhecimento de Deus, a iluminação do Evangelho,
para pessoas, seja elas quais forem, mesmo o seu vizinho do lado. Tem um livro interessante para você ler, né? Tem vários, né? Mas tem um que chama assim, Por Esta Cruz Te Matarei. É um americano que foi trabalhar no século passado com uma tribo muito hostil ali na Venezuela, fronteira com a Colômbia. Ninguém chegava perto deles, as autoridades dos dois países tinham medo de chegar perto. E ele chegou lá, né? Chegou lá, conviveu com eles, foram observando, ele falou do Evangelho, aquelas pessoas aceitaram o Evangelho. E quem ameaçou de morte por essa cruz te matarei, foram supostamente seres humanos civilizados, né? Que ali queriam oprimir aqueles índios ali de alguma forma. Então, mas veja, o que leva um americano a sair de todo o seu conforto, né? Se meter no meio de uma selva, que ali já é a Amazônia, né? No meio de uma tribo hostil, né? Correndo risco de vida, ele correu o risco de vida, né? Para levar o amor de Cristo para essas pessoas, porque ele vive esse amor, né? Então veja que a possibilidade de verdadeira comunhão só existe quando o amor de Cristo é intenso em nós, quando nós estamos realmente numa situação de iluminação, de vida espiritual e paz com o nosso Deus. Comunhão com Deus leva você a amar o ser humano a quem Deus criou e principalmente, né, o seu irmão na fé. Então precisamos de um relacionamento aberto com Deus, como com o nosso irmão também, né? Daqui a pouco eu vou falar desses dois relacionamentos, relacionamento aberto com Deus e com o nosso irmão. Mas tem uma frase do pastor Spurgeon do século XIX, um inglês, referindo-se a isso, ele diz: a disposição de conhecer e ser conhecido, né? Quer dizer, eu estou disposto a conhecer e ser conhecido, a me revelar como sou e querer relacionamento transparente, aberto, honesto, sincero com as pessoas que são meus irmãos e irmãs em Cristo. Isso é importante para que haja verdadeira comunhão e não apenas ajuntamento, né, para adorar a Deus em algum lugar. Então, relacionamento aberto com Deus, em primeiro lugar, significa conhecer toda a verdade a nosso respeito, né? Que estamos abertos à convicção de pecado. Porque relacionamento com Deus é aquilo que eu falei com relação a Isaías, né? Na medida em que ele teve mais uma visão do trono de Deus, mais ele percebeu quão sujo ele estava. E assim quanto mais perto da luz, mais em trevas vamos perceber que estamos. Quanto mais perto da santidade de Deus, mais sujo vamos perceber que somos. Então, relacionamento aberto com Deus, né, vai sempre nos mostrar aquilo que em nós precisa ser modificado. Aquilo que em nós precisa ser modificado para agradar a Deus, para conformar a nossa vida com Deus, para haver uma comunhão de verdade. Eu gosto muito quando Davi diz, né, sonda-me, ó Deus, penetra o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, né, e guia-me pelo caminho eterno, né? Quer dizer, sabe, Senhor, eu estou aqui, totalmente nu aos teus olhos, né? Não posso esconder aquilo que eu sou, não dá para mentir para o Senhor, não dá para ocultar o meu ser, o Senhor me penetra, o Senhor não tem para onde eu fugir da sua presença, o Senhor enxerga o mais íntimo do meu ser, eu não tenho como subir a uma montanha e me esconder, ou se densas trevas vão me esconder do Senhor, o Senhor está lá. Então estou aí aos teus olhos, sonda o meu coração, tem alguma coisa em mim que não te agrada? Retira, perdoa, me cura, me sara, né? Tem trevas em mim,
ilumina. Esse é o relacionamento que temos que ter com Deus, né? Até porque não tem como esconder nada dele, né? Transparência absoluta, porque ele sabe tudo a nosso respeito. Então, quando andamos na luz assim, descobrimos o pecado de maneira crescente em nossa vida, né? Quanto mais perto da luz, mais vou percebendo o que precisa ser corrigido e mudado na minha vida. E esse é o processo de santificação. Esse é o processo de crescimento, de avivamento espiritual. Não tem como ser avivado espiritual sem que o Senhor mesmo vá nos mostrando e vai nos corrigindo, e vai nos enchendo, e vai nos aperfeiçoando, e é um processo até chegarmos a refletir como um espelho a imagem do seu Filho, até chegarmos à medida da estatura do Senhor Jesus. Então, você sabe que você não consegue do Senhor esconder nada. Todavia, há a promessa de que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Graças a Deus por isso. O Senhor nos revela o que há de errado em nós, não para nos fazer sentir mal, né? Até porque Ele mesmo já propiciou a maneira como nos limparmos, né? O seu Filho amado Jesus já pagou o preço na cruz. Aquele sangue nos limpa de todo pecado. Então somente temos então que estar confessando continuamente, né? Para mantermos sempre o nosso vaso limpo, né? E portanto sempre na luz do Senhor. Assim podemos permanecer constantemente na luz. E uma vez purificados pelo sangue, então temos comunhão com Deus e com certeza você está avivado espiritualmente, né? Mas diz que tem também o relacionamento com Deus, mas também com o nosso irmão, né? A comunhão que nos é prometida aqui não é só com Deus, mas uns aos outros. E se envolve andar na luz com o nosso irmão também. Nesse caso, não vamos esconder o nosso íntimo daqueles com quem devemos viver em comunhão. Nem apresentar uma fachada de falsa aparência ou desculpa. Senão não tem comunhão, né, irmão? Comunhão nessas bases, nesses termos, não é comunhão, né? Não pode ter fingimento, falsidade em relacionamento. Com pessoa nenhuma, né? Com irmão na fé ainda mais, né? Então isso nos levará a um nível inteiramente novo de comunhão fraternal, né? Você tem dificuldade de amar aquela pessoa? Então, Deus primeiro precisa mostrar para você, né? A trave enorme, né? Que existe em você, né? Para você, então, não enxergar mais, né? O pequeno obstáculo no seu irmão. Então, primeiro, Senhor, eu estou com dificuldade de me relacionar bem com tal pessoa. O que está errado em mim? Geralmente a gente pergunta o que tem de errado com ela, né? Mas pergunta, Senhor, o que tem de errado comigo? Eu não quero odiar essa pessoa ou ter dificuldade em relacionamento com ela. Eu sei que ela não gosta de mim. Às vezes ela não foi com o meu jeito, não gosta de mim. Há pessoas assim, né? Mas me ajude a amar essa pessoa. Quer dizer, nós temos que procurar sempre em Deus, né? A cura da nossa dificuldade com a outra pessoa. Se você tentar tratar isso pessoalmente, não vai dar certo, né? Vai ser aquelas conversas e cada um fica na sua posição, cada um com a sua razão, cada um com o seu egoísmo, só vai aumentar os conflitos, só vai aumentar as dificuldades, aí um atira na cara do outro, né? Coisas que não deviam dizer.
Então, lida primeiro com Deus, né? Senhor, me faça melhor, né? E ajude também essa pessoa a ser melhor. Para que possamos, então, Senhor, quebrarmos essa diferença e essa situação de conflito. Andar na luz é simplesmente, então, andar com Jesus. O importante e fundamental é nossa atitude de andar na luz. Se eu ando na luz, então eu não vou odiar o meu irmão. Se eu passei da morte para a vida, então eu vou amar o meu irmão. Os dois testes que João colocou aqui, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Esse é o teste da vida. E o teste da luz, né? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Então, tem que passar por Jesus, né? E andar na luz é simplesmente andar com Jesus. Andando na luz, não agiremos de forma alguma em prejuízo de quem quer que seja. Pelo contrário, geralmente eu prefiro ficar no prejuízo do que prejudicar alguém, né? Creio que você é assim também, né? Sabe, tudo que eu quero é paz no coração, né? Não quero me prevalecer ou subir, né, em cima de outra pessoa, ou usando outra pessoa de escada. Deus tem me abençoado, eu não preciso disso, não quero isso. Né? Tem pessoas que, por causa de herança, pisam na própria mãe. Né? Então, sabe, esse é o ser humano aí fora. Né? Para filhos da luz, isso nem pensar. Né? Às vezes a gente prefere perder, né, alguma coisa, né, material que seja, mas para mantermos a paz e a comunhão com o Senhor Jesus. E assim, estando na luz, estando em paz, tendo a vida, a gente vai lidando aí com o ser humano aí fora, seja ele perdido ou irmão na fé, a gente vai lidando, a gente vai conseguindo viver de uma forma a não olhar o ser humano, mas olhar para Jesus. Vivendo assim, então, no dia a dia, vamos alcançar uma compreensão melhor a respeito de nós mesmos. Né? A gente precisa se conhecer a nós mesmos. Né? Nós trazemos também do passado, na infância, alguns traumas, na adolescência, precisam ser tratados pelo Senhor, né? Algumas situações de mágoas, né? De ressentimento, às vezes da forma como o Senhor nos criou, ou no ambiente familiar que tivemos que viver, as circunstâncias de pobreza, às vezes, né? Há toda uma situação que Deus quer nos aperfeiçoar, não é? Há muita coisa para Deus fazer em nós do que eu ficar me preocupando com outras pessoas. As pessoas a gente ora por ela, né? Tenta ser transparente, honesto, sincero no relacionamento com elas, é tudo que se espera. Não sendo falso, fingido com ninguém, é tudo que se espera. Mas enquanto isso, né, na medida que eu vou aumentando a minha comunhão com o Senhor, né, eu vou tendo uma compreensão maior a respeito de mim mesmo. Isso é avivamento pessoal. Né? Não é ficar aí falando palavras desconexas, né? Supostamente língua de anjo, né? E ao mesmo tempo ser uma pessoa, né, tão longe de Deus quanto poderia ser qualquer um. Né? E compreender ainda melhor onde a redenção precisa ser aplicada progressivamente em nossa vida. Né? É o processo de santificação e aperfeiçoamento. Senhor, eu já cheguei nessa etapa, quero avançar um pouco mais, né? Trata com a minha maneira de pensar, as minhas motivações, né? Tira de mim aí, cura aí algumas feridas interiores, algumas chagas,
faça com que eu chegue a um nível de comunhão tal com o Senhor que perdoar as outras pessoas seja até uma atitude muito fácil, né? Corriqueira, normal. Porque quando eu estou cheio de mim mesmo, né? Das minhas razões, né? E portanto eu não estou com aquela intimidade que deveria com o Senhor, eu vou achar muito difícil caminhar no meio das pessoas aí fora, conviver com elas, principalmente perdoar as pequenas coisas e quem diria as maiores que fazem contra mim. Senhor, me leve para uma situação de mais comunhão, de mais luz, né? Contigo, para que eu tenha comunhão de verdade com todo aquele que o Senhor me dá como irmão e irmã. E possamos assim nos apoiarmos mutuamente no crescimento, né? Na vida que temos que viver, porque cada irmão e irmã é uma bênção para a nossa vida. O que seria da minha vida sem você aqui, meu irmão e minha irmã? Então vamos encerrar aqui a nossa live por hoje. Vou fazer uma última oração aqui, né? Domingo de manhã, continuação do estudo. Se bem que esse domingo de manhã é domingo da ressurreição, me parece, né? Eu não vou dar o estudo da santificação, eu vou trazer uma mensagem sobre a ressurreição, ok? E que Deus nos abençoe, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais essa possibilidade de fazer essa live e obrigado por tudo que foi falado aqui. Temos muito a aprender, Senhor, não julgamos que já alcançamos a perfeição, muito pelo contrário, há muita coisa que ainda não compreendemos, Senhor. E tudo que temos que compreender é que não pode haver nada de trevas em nós. O Senhor deseja nos curar interiormente, absolutamente em tudo. Não pode haver aquele quartinho escuro no nosso coração, onde não queremos que o Senhor mexa. Pelo contrário, queremos que aquelas trevas se tornem luz. Queremos, ó Pai, que a nossa vida irradie a sua presença, porque o Senhor é luz. Queremos a vida do Senhor manifestada com intensidade tal que não cabe mais em nós tanto amor e assim não teremos dificuldade de perdoar as pessoas, amar as pessoas, orar por elas, mesmo aquelas que nos fazem mal e que declaradamente não gostam de nós. Porque quanto mais do seu amor, mais capacidade temos de fazer isso. Quanto mais na sua luz, mais condições temos de entender as trevas. Que o Senhor nos abençoe assim, nos faça ter paciência nesses momentos de confinamento, mas, Senhor, dá uma solução para as nossas vidas, que vivemos num país, ó Pai, que está sofrendo por essa quarentena. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua vida.